E aí, senhores, vamos aqui às propriedades físicas dos compostos orgânicos. E esqueci. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Bom, primeiro, tá? Já botei aqui, mas vamos lá. Essas propriedades vão indicar as características de compostos dependendo das suas funções orgânicas, da sua polaridade, do seu tamanho da molécula, enfim. São algumas propriedades que a gente vai ver aqui. Primeiro, acidez e basicidade nos compostos orgânicos. Assim como no inorgânico a gente tinha lá ácido, base, sal e óxido, aqui a gente vai ter também a acidez e basicidade em relação a isso. Tá? Primeiro, o caráter ácido do composto. Tá? O caráter ácido aqui deles. Tem composto básico? Sim, mas vamos aos ácidos. Bom, basicamente a gente tem duas funções sendo ácidas. Como o próprio nome diz, ácido carboxílico é o mais ácido, tem o caráter mais acentuado, e o fenol. Tá? O álcool tá aqui, mas ele é só como um parâmetro. Tá? Ele é levemente ácido, mas ele é considerado neutro. Tá? Então eu considero o ácido carboxílico e os fenóis tendo caráter ácido. Tanto que ácido cítrico é um ácido orgânico, né? É um ácido carboxílico orgânico. O ácido acético, o ácido etanóico, que é o ácido presente no vinagre, e assim por diante. São ácidos, ok? Tem caráter ácido, ou seja, pH abaixo de 7, ok? E eu tenho esse caráter decrescente aqui, tá? O ácido carboxílico é mais ácido do que esses daqui, ok? Quanto maior, aqui eu vou botar depois um resumo, mas vou começar logo a falar. Quanto maior for a cadeia, menor sua acidez, tá? Quanto maior a presença de radicais eletronegativos, cloro, oxigênio, na cadeia, tipo, sei lá, se aqui eu tivesse ligado aqui, um O, por exemplo, maior a acidez, por causa de algum efeito que eu vou falar aqui depois, tá? Então, sim, se eu fosse analisar somente funções, ácido carboxílico é maior. Mas se eu tiver dois ácidos carboxílicos, qual tem maior caráter ácido? Aí eu vou ter que ver pelo tamanho da cadeia ou pelos radicais que estão ligados a eles, tá? Os ligantes que eu tiver ali. Se eu tiver cloro, oxigênio, ele é mais ácido. Beleza? A gente vai ver isso depois. Bom, em relação à basicidade ou caráter básico, somente as amikas, tá? São consideradas básicas. Amidas e álcool, tá? De novo, álcool aqui só para comparar, são neutros. A amina é levemente básica, mas eu considero ela como neutro, tá? Então as aminas são básicas. Aí aqui eu tenho uma ordem decrescente também de basicidade. Uma amina secundária, ou seja, eu tenho o N ligado a carbono, carbono e o hidrogênio. Aqui eu tenho uma amina primária, ou seja, eu tenho aqui, ó, e aqui H2, e aqui uma amina terciária, carbono, carbono, carbono. Essa daqui é mais básica, perdão, do que essa e assim por diante. Tá? Então uma amina secundária mais básica. Tá? Lembra que acidez é o oposto de basicidade. Na acidez, quanto maior a cadeia, menos ácido é. Nesse caso, quanto maior a cadeia, mais básico é. Exatamente o oposto. Se é menos ácido, é mais básico. Se é menos básico, é mais ácido e assim por diante. Beleza? Então, quanto maior for a cadeia da amina, maior a basicidade. A presença de radicais eletronegativos, cloro ou oxigênio, diminui a basicidade. Exatamente o oposto da acidez. Se a presença desses caras aumenta a acidez, vai diminuir a basicidade, óbvio. Beleza? Esse então, acidez e basicidade. Aí tem um resuminho aqui. O que vai influenciar então na acidez e basicidade? Primeiro eu vou analisar aqui a acidez. A acidez. Eu tenho o aumento da cadeia carbônica diminui a acidez.
Presença de radicais eletronegativos aumenta muito. E presença de núcleo aromático aumenta pouco. Então, é irrelevante quase. Tanto na acidez quanto na basicidade. Então, deixa pra lá. Agora, o aumento da cadeia carbônica aumenta muito a basicidade. Presença de radicais eletronegativos diminui muito a basicidade. Então, como eu falei, é exatamente o oposto. Se aumenta a basicidade, diminui a acidez. Se aumenta a acidez, diminui a basicidade. Beleza? Aí é teoria, tem que gravar, infelizmente. Tranquilo? Bom, algumas outras propriedades, tá? Hidrocarbonetos, no caso de hidrocarbonetos aqui, hidrocarbonetos são apolares. O que é um hidrocarboneto? Composto que só tem carbono e hidrogênio. Ponto. Beleza? São basicamente insolúveis em água, tanto que petróleo, que é basicamente composto de hidrocarbonetos, ele é insolúvel em água. Como são apolares, eles estão ligados por dipolo induzido, que é um tipo de interação intermolecular fraca. Quanto maior for o hidrocarboneto, maior a superfície de contato, maior é o ponto de fusão e ebulição. Vou falar isso daqui a pouco. Quanto mais ramificado for o hidrocarboneto, menor a superfície de contato e menor o ponto de fusão e ebulição. Tá? Eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Isso aqui mais... Bom, vamos falar então de solubilidade dos compostos. Lembra que solventes polares dissolvem compostos polares. Solventes apolares dissolvem compostos apolares. É aquela famosa semelhante dissolve semelhante, ok? Vamos lá. Aqui eu tenho o etanol. O hidrocarboneto, vamos dizer, vou separar aqui, ó. Nossa, queria que fosse retinho, né? Deixa pra lá. Vou botar a régua então. Pra ficar maneirinho. Bom. Pronto. Vou separar aqui. Essa parte, vou forçadamente falar isso, de hidrocarboneto é apolar. Tá? Então a parte da cadeia carbônica é apolar. Já a hidroxila é polar, por causa do oxigênio. Ou seja, quanto mais oxigênio, cloro tiver na cadeia ali, mais polar é a cadeia. Quanto menor, mais apolar. Ou seja, quanto maior a cadeia carbônica aqui, mais apolar é o composto. Então, assim, não sei se vocês já viram um teste para verificar a procedência da gasolina. A gente faz um teste para ver se ela está com água e tudo mais. A gasolina que a gente consome nos carros, ela tem 25% de álcool, tá? Não pode passar disso e tem que estar aí. A gente tem como pegar uma parte da gasolina e colocar água e verificar o volume que fica. Porque assim, digamos que eu tenha 100 ml de gasolina. 75 ml ali é de gasolina propriamente dita. E 25% é de etanol, o álcool. Se eu pegar 100 ml de gasolina, botar 100 ml de água, o que vai acontecer? A gasolina é apolar. Ela tem preferência de ficar ligada aqui, ó. E a água é polar. Ela vai ter preferência de ficar ligada aqui. Só que o etanol tem os dois lados. Então, assim, o etanol fica dissolvido na gasolina, por conta dessa parte apolar aqui. Então, vou botar aqui a gasolina. Tá? Ela fica dissolvida ali. O álcool fica dissolvido na gasolina, por conta disso. Mas quando eu coloco água, o etanol tem uma maior preferência de ficar na água. Por quê? Quando eu colocar água aqui, eu tenho a ligação de hidrogênio,
que é uma interação intermolecular forte. Então, todo o álcool que tem na gasolina vai como uma osmose, esqueci a palavra. Ela vai passar, né, para a água. Vai sair da gasolina e ir para a água. Beleza? Então, pensando no teste. Se eu tinha 100 ml de gasolina com álcool e coloco água, ela tem que ficar, tipo, a gasolina não se mistura na água. Então, o volume de gasolina que tem que se manter ali vai ter que ser 75 ml, tá? Tinha 100, passou a ter 75. Tá dentro do parâmetro. Agora, se ficar 70 ml, quer dizer que 30% ali era de ou água ou etanol. Tá? Então ela está adulterada. Da mesma maneira, se tiver 80%, tem mais gasolina. Que aí não é tanto adulteramento assim, adulteração, sei lá. Dessa maneira. Mas eu tenho isso. Por isso que o álcool se dissolve tanto na gasolina quanto na água. Por conta disso. Essa é a mesma tendência do sabão, do detergente. O sabão, eu tenho uma cadeia grande, sei lá, de muitos carbonos. E na ponta, eu tenho lá. Isso daqui, essa parte é proveniente do óleo, tá? Que é um ácido graxo. E aqui eu tenho a ligação iônica, assim. Tá? Isso quando o sabão é feito com hidróxido de sódio, tá? Que geralmente é. Essa parte aqui, ó, ela é muito polar. Se dissolve, então, na água. E essa parte aqui, ó, eita, é apolar, que vai interagir com a gordura. Então, o sabão limpa, porque essa parte interage com a gordura e essa parte se interage com a água. E aí, tipo, vamos dizer que faz o elo entre a gordura e a água tira ele. Beleza? Então, a solubilidade tem a ver com ser polar ou apolar. Cadeias carbônicas são apolares. Qualquer ligação que eu tenha ali com O, com oxigênio, enxofre, flúor, nitrogênio, sei lá, elementos que fora carbono vão aumentar a polaridade. E aí se dissolve melhor na água. Ok? Por isso que algumas coisas, tipo óleo, gordura, não se dissolve na água, porque eu tenho uma cadeia grande de carbonos, e aí eles são insolúveis em água. Ok? Então, só para mostrar. Aqui eu tenho o etanol, só para fazer um comparativo, tá? Aqui é o etanol, aqui é o metanol e aqui são outros álcools. O metanol e o etanol tem uma solubilidade infinita na água. Ou seja, quanto que eu coloco de... Claro, passou de, sei lá, 100 ml... Desculpa. Eita. Passou de 100 ml de álcool ali, ele passa a ser o solvente da solução. Mas, só para vocês entenderem. Ele se dissolve em qualquer proporção com a água. Já esse carinha aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, seria o pentan 1-ol, ele se dissolve 2,4 gramas em 100 gramas de água. Já o hexan 1-ol, que é o de baixo, 0,6 gramas em 100 gramas de água. Ele já passa a ser quase insolúvel. Ou seja, o aumento da cadeia carbônica aqui, ó, diminui a solubilidade em água. Por quê? Isso aqui é apolar. Então, quanto mais apolar, menos solúvel em água é. Beleza? Bom, vamos aqui para finalizar a temperatura de ebulição e fusão. A temperatura de fusão e ebulição tem a ver com interações intermoleculares. Lembra de ligação ou ponte de hidrogênio, dipolo e dipolo induzido, Talvez vocês lembrem aí do primeiro ano. São 3 tipos de interação intermolecular, tipos de interações intermoleculares. Ocorrem entre moléculas, que é o caso de hidrocarbonetos, álcools e tal. A dipolo induzida é a mais fraca dentre as 3.
quanto mais forte, maior é o ponto de fusão e ebulição, mais solúvel em compostos polares e tudo mais. Tipo, a água faz ligação de hidrogênio. Então, compostos que façam ligação de hidrogênio é bastante solúvel, assim como também de polo de polo. A interação de polo e ligação de hidrogênio ocorre em compostos polares. E esse aqui em compostos apolares. Por isso que eu botei aqui também. Alcanos fazem ligação de polo induzido, Éter é pouco polar, então também. Agora, álcool e ácido carboxílico fazem ligação de hidrogênio. Agora, éster, amidas e tudo mais fazem de polo. Quanto mais forte é a interação, maior é a temperatura de fusão e ebulição. Lembrando que a fusão é do sólido para o líquido e a ebulição é do líquido para o gasoso. Tá? Então, quanto maior, mais forte, maior a temperatura de fusão e ebulição. Tanto que o álcool tem uma temperatura de ebulição um pouquinho maior do que a acetona, por exemplo, tá? E por conta disso. Então, quanto mais, vamos dizer, polar é o composto, maior a temperatura de fusão e ebulição. Tanto que metano, etano, propano, butano são gases a temperatura ambiente, tá? São compostos apolares e tem baixo ponto de fusão e ebulição. Já o álcool, gorduras em geral que tem cadeia muito longa, faz isso. Além dessas interações, eu tenho o tamanho da cadeia. Gorduras são, vou botar aí como alcanos, tá? Vou botar só forçadamente. Só que eu tenho uma cadeia muito grande, tipo 18 átomos de carbono. Uma massa muito grande. E aí eu tenho a temperatura de fusão e ebulição alta também. Isso aqui, essa comparação entre as interações intermoleculares, é basicamente para moléculas do mesmo tamanho, tá? Porque quando eu tenho moléculas de tamanhos diferentes, além de eu analisar essas interações, eu analiso o peso. Quanto maior, maior o ponto de fusão e ebulição. Beleza? Bom, então é só isso. E valeu, gente. Beijos e até.